Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Sociedade Paulista pelo amado convite de participar deste curso online. Como a mim falar sobre lesão do esporte no adulto e na criança, não tem conflito de interesse nessa palestra. Eu trabalho no Hospital São Francisco, na Clínica Pimenta, no Hospital São Lucas e na Clínica Med, em Ribeirão Preto. As lesões do esporte no adulto e na criança, elas podem se revelar por várias maneiras. E pode facilitar o aprendizado muito em função de cada esporte ter um tipo de lesão determinada. Alguns esportes emprestam o seu nome a algumas lesões de musculoesquelética específica. Todo mundo conhece o tênis elbow, o jump knee, o tênis leg, e logo a gente sabe qual tipo de lesão. Porque facilmente você lembra da lesão através de uma analogia com um esporte praticado. Então o objetivo desta palestra é ampliar esta analogia, conhecendo as várias lesões típicas no esporte específico, e isto ajuda na pesquisa da lesão e formulação de hipóteses diagnósticas mais rápidas e mais seguras. Um parêntese importante é a respeito da criança. É um erro nosso julgar a criança um adulto em miniatura. Por quê? Porque na criança ela é um mosaico de cartilagem para todos os lugares. Portanto, essa área é uma área vulnerável, principalmente quando o paciente está na puberdade. A linha de Fisi, a cartilagem, ela é vulnerável e muito menos resistente que tendão e ligamentos. Com isso, o que ocorre nos entorses, na criança, no adolescente, nós devemos procurar lesões principalmente nas zonas de descolamentos epifisários ou apofisários. A classificação mais famosa na literatura é de Salter-Hess, que indica uma lesão na placa de crescimento, tanto na placa de crescimento das epífises, como nas placas de crescimento das epífises, como as placas de crescimento das apófises. Então, antes de começar, vamos colocar algumas regras nesse jogo. Nós vamos ter um esporte específico, e esse esporte específico vai causar uma ação e uma lesão, e vamos ter o resultado na imagem. Primeiramente, vamos começar com o tênis. O tênis, a ação principal ocorre na região dos tendões epitropleares laterais. Esses tendões, mais conhecidos por o tendão comum extensor supinador, ele é lesionado, principalmente o tendão extensor radial curto do carpo, e isso leva a uma dor localizada na região do epicôndilo lateral, vulgarmente chamado de epiconite lateral. Essa epiconite lateral é a dor mais frequente no cotovelo, a que mais leva os pacientes a fazer exames de ultrassonografia ou ressonância magnética. Muitas vezes pode ser confundida com algumas síndromes que levam a dor no cotovelo lateral, como a síndrome do interósseo posterior. Por isso que precisamos fazer o exame de ultrassonografia ou ressonância magnética para testar se realmente a gente tem uma lesão no tendão comum extensor supinador, que é visto sob a forma de espessamento do tendão, com áreas hipoecogênicas. Essas áreas hipoecogênicas são compatíveis com zona de tendinose. A presença do fluxo ao Doppler não está relacionada a nenhum prognóstico, e sim está relacionado, na verdade, à clínica do paciente. Paciente com fluxo positivo significa que é sintomático ou não é simulador, e com qualquer fluxo que você colhe na ultrassonografia, você tem que colher com o tendão relaxado, portanto o extensão pode não ser a melhor maneira de se adquirir fluxo. Vejo aqui um tendão que foi adquirido fluxo em extensão, e aqui a gente observa o aspecto do tendão quando se adquire em flexão, ou seja, em relaxamento, demonstrando o fluxo ao Doppler. As rupturas parciais e as rupturas completas podem acontecer no grupo extensor supinador. As rupturas parciais nem sempre são tão fáceis de ser visibilizadas como essa aqui, quando a gente observa uma zona anecoica que indefine parte das fibras, de permeia uma zona hipoecogênica, não vinculada a fenômeno de anisotropia. Muitas vezes as rupturas elas podem conter fibrinas ou tecido de granulação, e com isso obscurecer as pequenas rupturas intratendinas. Na ressonância magnética fica mais fácil a gente detectar essas pequenas rupturas parciais.
através do aparecimento de hipersinal, intersubstancial no tendão, muitas vezes na região profunda, nas sequências líquido-sensitivas ponderadas em T2 com saturação de gordura. O outro esporte que temos é o vôlei. O vôlei é um esporte que se pratica muitas vezes com o braço elevado acima da cabeça. Isso faz com que a gente tenha, em geral, um choque das estruturas do arco mole, que é formado pelo manguito rotador, contra o arco duro, que é o arco coracocromial. Isso provoca lesão a nível de tendão, a nível de pulsa, e o espectro da lesão a nível do tendão pode ocorrer tendinopatia e evoluir para ruptura, ou mesmo acontecer uma ruptura aguda. A lesão normalmente ocorre, ou mais frequentemente ocorre, no tendão supraespinhal, que é o tendão mais próximo do arco duro, por isso ele é mais lesionado. Na ultrassonografia nós vamos ver um tendão espessado, que perde aquela forma de bico de pássaro, parábola suave, fica hipoecogênico, com parte de suas fibras por vezes mal definidas. E na ressonância magnética nós vamos ver um tendão tumefeito, um sinal alterado, um sinal intermediário nas sequências T1 e T2, e ao aparecer o brilho, que não é o caso aqui, a gente pode rotular como ruptura. Então, nos dois casos, temos um aspecto de tendinopatia ou tendinose. Uma outra patologia que pode acontecer é a presença de inflamação da bússola subacromial deltoideia. A bússola subacromial deltoideia, ela é igual a qualquer bússola do corpo, ela serve para proteger a estrutura, ajudar no deslizamento. Quando ela ajuda a proteger até um determinado ponto, depois ela começa a ser deteriorada, e uma das suas manifestações é a distensão da bússola com a moderada quantidade de líquido. Observem aqui, a gente vê a cabeça do húmero, aqui o recesso da bússola subacromial deltoideia, e o aspecto de gota pelo acúmulo de líquido na área mais pendente, o sinal da gota ou o sinal da lágrima. A ruptura ela pode ocorrer, ela pode ser parcial, ela pode ser completa. A ruptura completa, mas ela é melhor denominada a ruptura transfixante. A ruptura transfixante é aquela que comunica a superfície articular à bússola subacromial deltoideia. Na ressonância magnética vamos ver uma imagem de líquido que se estende desde a bússola até o contato com a cartilagem da cabeça do húmero, ou seja, com a superfície articular. Na ultrassonografia, a gente observa a perda da continuidade do tendão, que deveria ir até a grande tuberosidade. A gente observa aqui a falta de tensão da superfície da superfície em contato da bússola com o tendão supraespinhal. A gente observa que existe uma ocupação desse espaço com perda do padrão fibrilar por uma imagem hipoecogênica, que nada mais é do que a passagem de líquido do interior da articulação até a região da bússola. Temos um novo esporte, que é o beisebol. É um esporte onde nós vamos ter arremessadores. O beisebol ele pode provocar lesões desde a sua armação, desde do seu arremesso até a fase de desaceleração. Então, na fase de desaceleração é que nós temos uma ação e lesão no complexo bíceps labral superior. Então, com uma forma de tração excessiva e repetida sobre esse complexo bíceps labral superior, durante a fase de desaceleração, nós vamos ter uma lesão chamada lesão SLAP. O paciente ou o atleta ele se manifesta com dor, bloqueio articular e, por vezes, ressalto. Na literatura, aponta 10 tipos de lesão SLAP, das quais 60% vão ocorrer o tipo 2 e o tipo 3. E a maioria dessas lesões, na verdade, é derivada do tipo 2 e do tipo 3. Portanto, é fundamental que a gente reconheça, pelo menos, o tipo 2 e o tipo 3, porque a maioria das lesões vão ocorrer derivadas a essas duas. Esse tipo de lesão dificilmente acontece sozinho. Então, quando nós temos uma lesão do tipo SLAP, é necessário que a gente faça uma avaliação mais ampliada, porque poderemos ter associação de lesão do complexo bíceps labral superior, com lesão do manguito rotador, com lesão dos elementos de polia, e com própria lesão do labro. Uma lesão que pode se estender do lábio superior até o lábio inferior, uma lesão que pode se estender do lábio superior anteriormente, do lábio superior posteriormente. Então, é interessante que a gente faça uma ampliação da investigação. Então, aqui nós temos um exemplo, 50%
das lesões SLEP é do tipo 2, segundo a literatura, 10% é o SLEP 3, a lesão SLEP 12 é aquela que a gente tem uma lesão do lábio, na base do lábio, que ele pode estar destacado, e essa lesão se estende através da origem do tendão da cabeça longa do bíceps. Então nós estamos vendo aqui um lábio destacado, com hipersinal junto à sua base, e uma lesão que se estende até o tendão da cabeça longa do bíceps. Ao passo que o SLEP 3, a gente tem uma lesão tipo Alson de Balde, em que existe um arrancamento do lábio ou parte do lábio, mas esse arrancamento tipo Alson de Balde não se estende para os limites do tendão da cabeça longa do bíceps. Observe a origem do tendão da cabeça longa do bíceps absolutamente preservado, e a gente observa aqui o lábio completamente destacado da sua base, solto, como se fosse uma lesão em alça de Balde. É importante que a gente procure, avalie outras lesões associadas. Neste caso, nós temos a associação do SLEP 3 com uma ruptura parcial da superfície articular do tendão supraespinhal. Esses esportes de arremesso, eles podem levar a danos não só no ombro, não só no cotovelo, mas em várias situações, tanto no adulto como na criança. A gente observa aqui no beisebol que na criança eles causam a lesão da pequena liga. A lesão da pequena liga nada mais é do que uma lesão de um esforço crônico na fise proximal do úmero. O local é muito frequente na região do úmero proximal e também no cotovelo. Normalmente ocorre em pacientes pré-adolescentes, na idade em torno de 9 a 15 anos, e o esporte mais conhecido que tem esse tipo de lesão é o beisebol. Entretanto, o vôlei pode ocorrer, a natação pode ocorrer e a ginástica pode ocorrer. Ou qualquer outro esporte de arremesso pode ocorrer esse tipo de lesão. Na radiografia simples, no momento inicial pode ser completamente negativo, daí a importância da ressonância magnética, que vai demonstrar o edema numa fase inicial. Quando comprometido no raio-x e também na ressonância magnética, vamos ver um alargamento e irregularidade na linha de fise. Observe aqui que existe um discreto alargamento da linha de fise ao nível do úmero proximal e uma esclerose em torno da linha de fise, o que atesta um processo crônico e uma lesão da linha de fise por hipersolicitação. Lembro que, em geral, esse paciente não tem um trauma visível, e sim uma dor que ela começa durante a prática esportiva e aumenta durante a prática esportiva. Aqui nós temos um exemplo de um arremessador, que neste caso não é uma patologia ao nível do ombro, e sim uma patologia ao nível do cotovelo. E o que ocorre? Os arremessadores, eles quando fazem a armação, eles levam o cotovelo em valgo extremo e, durante o esforço repetitivo, causa uma tração importante sobre o tendão, no caso o tendão comum flexor pronador, e o ligamento colateral medial. Aqui esse paciente com 14 anos teve dor crônica no cotovelo e de uma hora para outra apresentou um inchaço após fazer um arremesso. O que a gente observa uma tumefação de partes moles ao nível do epicôndilo medial. Quando fizemos a radiografia, observamos um núcleo de crescimento do epicôndilo bastante espessado. Isso atesta que existe uma solicitação crônica nessa região, uma importante irregularidade de contornos e um deslizamento do núcleo do epicôndilo para baixo devido ao trauma agudo. Então, esse paciente tem uma lesão crônica devido ao espessamento do crescimento do epicôndilo e, ao mesmo tempo, uma lesão aguda por conta do deslizamento desse núcleo de crescimento. O novo esporte que temos é o rugby. O rugby é um esporte, sem dúvida nenhuma, violento. É um esporte desenvolvido de maneira conjunta, mas extremamente violento, onde o trauma, em geral, tem grande repercussão. No rugby, uma das principais lesões são hoje as luxações. As luxações elas ocorrem principalmente em decorrência das quedas brutais que os pacientes são levados ao solo, e a luxação, mais frequentemente, ocorre a luxação anterior. As lesões da luxação anterior é igual a qualquer um tipo de lesão das luxações que ocorre do trauma anterior, e a principal lesão, as principais lesões, melhor falando, ocorrem no úmero, na glenoide e na região labro-ligamentar.
No úmero vamos ter a lesão de Hill-Sachs, que nada mais é do que aquela fratura impactada que ocorre no aspecto posterior, lateral e superior da cabeça do úmero, que se choca na região anterior e inferior da cavidade glenoide. Então, nós vamos ter a lesão de Hill-Sachs e a lesão de Bankart, quando presente as fraturas no aspecto anterior e inferior da glenoide. Na região labro-ligamentar, nós vamos perceber as variantes de Bankart. As variantes de Bankart, as duas mais frequentemente encontradas, vão ser a lesão de Pertz e a lesão de Alza. A lesão de Pertz, como é que ela se manifesta? Existe uma avulsão do lábio, que fica localizado anteriormente à glenoide, ou pelo menos ao nível do plano da glenoide. E o lábio não se perde porque ele fica ancorado pelo periósteo da escápula, que é parcialmente destacado. Então aqui a gente observa uma clássica lesão de Pertz, onde a gente observa uma imagem hipointensa em todas as sequências, de aspecto triangular, compatível com o lábio, atado sobre o periósteo, parcialmente destacado da escápula, em localização anterior. E aqui, de quebra, percebemos uma lesão de Hill-Sachs. A lesão de Alza é bem parecida, mas diferente da lesão de Pertz. Nós temos uma avulsão do lábio que, em vez de ele ficar no plano da glenoide como anteriormente, ele fica recolhido posteriormente ao plano da glenoide, mas atado ao periósteo da escápula, que também, igualmente, ele está parcialmente destacado. Então vejamos aqui, a gente observa o plano da escápula, a gente observa uma imagem hipointensa em todas as sequências, recolhida em relação ao plano da escápula e atada no periósteo parcialmente destacado, caracterizando a lesão de Alza. O próximo esporte, os próximos esportes é esgrima, tênis de mesa e arco e flecha. O que tem em comum esses três esportes que levam à mesma lesão? Uma atitude não fisiológica da mão. Uma atitude não fisiológica da mão que leva a uma sobrecarga sobre o grupo extensor dessa região na borda radial. A mão ela fica flexionada, tanto radial quanto lunar, e com isso vai haver sobrecarga principalmente sobre o primeiro grupo extensor, desenvolvendo essa patologia conhecida como tenossinovite de De Quervain. Na tenossinovite de De Quervain, nós podemos ter uma combinação de lesões, de tal forma que existe um espessamento do retináculo, que pode levar a uma constrição excessiva aos deslizamentos dos tendões do primeiro grupo extensor, e com isso favorecer o aparecimento de tendinopatia. Ou pode aparecer uma tendinopatia isolada. Normalmente esses tendões eles aparecem com aspecto oval e hiperecogênico, tanto o abdutor longo do polegar quanto o extensor curto do polegar, quando normais eles apresentam-se ovais e hiperecogênicos e protegidos por esse retináculo estabilizador ecogênico e com espessura normal. Quando patológico, esses tendões eles ficam, em vez de ovais, arredondados. Eles ficam arredondados porque o retináculo faz maior compressão sobre eles quando o retináculo está espessado. O retináculo, dessa forma, hipercogênico, pode ser confundido por vezes com a bainha sinovial. Gostaria de lembrá-los que a bainha sinovial ela envolve os tendões, ao contrário do retináculo, que ele fica em forma de semilua, como vocês estão vendo aqui. Então é uma forma de diferenciar o retináculo do espessamento da bainha sinovial. Também gostaria de lembrá-los que o tendão abdutor longo do polegar ele pode ser plurifascicular e não deve ser interpretado de maneira errada o aspecto plurifascicular do abdutor longo do polegar com rupturas parciais. A presença de fluxo ao Doppler é vinculado à clínica do paciente. É importante que a gente colha o fluxo ao Doppler para perceber que tem uma relação forte com a clínica do paciente, e a presença do fluxo ao Doppler significa hiperemia na região. Existe uma espinha, uma crista que pode aparecer, e essa crista que aparece na goteira radial, ela pode significar um achado indireto da presença de um septo.
Nem sempre é possível você observar esse septo, mas na presença dessa espinha, dessa crista ao nível da borda radial, dividindo a goteira radial, na verdade, em duas goteiras que albergam os dois grupos de tendões, favorece a possibilidade de ter um septo intertendino. A presença do septo divide um compartimento em dois subcompartimentos. E a presença do septo pode fazer com que a gente tenha que ter mais atenção no caso de infiltrar, porque você pode infiltrar justamente num compartimento desnecessário. Não vai haver a difusão da injeção do corticoide ou do anestésico quando você injeta em um determinado ponto, porque não vai passar devido à presença desse septo. Outro esporte que nós temos são os corredores de curta distância, e esse aqui é o clássico. Então, os corredores de curta distância, a ação e a lesão ocorrem principalmente ao nível do músculo reto femoral. O músculo reto femoral, nós podemos ter lesões na porção proximal ou na junção miotendínea, são as áreas vulneráveis onde a gente onde vão apresentar a maior parte dessas lesões, ou na origem do tendão e principalmente ao nível da junção miotendínea. Quando nós temos uma ruptura completa, nós vamos ter um recolhimento importante do músculo. Esse recolhimento importante do músculo faz com que a gente tenha uma tumefação na porção distal do músculo quando a lesão é proximal. E essa tumefação, quando crônica, pode simular para os desavisados até mesmo que uma lesão tumoral. Quando nós temos uma lesão, a contração isométrica do músculo pode sensibilizar melhor a pesquisa de pequenas lesões. E isso faz com que a gente tenha um recolhimento do músculo e apresente-se melhor a lesão para nós. Na criança é diferente. Na criança, onde que nós vamos ter a área mais vulnerável? Ao nível das apófises. Apófises são epífises onde você vai ter a união com o tendão. Então, na espinha ilíaca anterior é uma apófise onde o tendão do músculo reto femoral se ata. Quando nós temos uma hiperextensão forçada do quadril, poderá ter brutalmente uma contração e isso favorecer a um arrancamento da espinha ilíaca anterior. Muitas vezes esse arrancamento é gradual, ele não se faz de maneira abrupta ou brutal. A criança praticante de esporte pode fazer arrancamentos pequenos e com isso leva a dor. A criança não para de fazer atividade física e com isso esses pequenos arrancamentos com atividade física continuada pode fazer um calo hipertrófico na região da apófise. Esse calo hipertrófico pode confundir por vezes quem não está acostumado a pensar que seja uma lesão tumoral. E os diversos métodos de imagem demonstram que, na verdade, é uma estrutura ossificada atada a um tendão e desgarrada do osso nativo. Portanto, isso aqui nada mais é do que uma apófise. A biópsia dessa estrutura é muito ruim, é desastroso. Por quê? Porque aqui nós temos células ainda em crescimento e com isso pode gerar diagnósticos errados de sarcoma quando você está diante de uma apofisite crônica. Nos corredores de média distância, nós vamos ter uma ação e uma lesão sobre dois pontos principais, sobre o osso calcâneo e sobre os metatarsos. Nos metatarsos, a localização predileta para ocorrer lesões, elas ocorrem principalmente ao nível da diáfise distal, ou ao nível da diáfise distal, ou ao nível do colo, ou ao nível da cabeça dos metatarsos. A radiografia simples ela pode ser completamente negativa nos 10 primeiros dias. Esse diagnóstico pela radiografia simples, muitas vezes, é feito de maneira retardada, porque o paciente chega para fazer o raio-x, faz o raio-x, dá negativo e a pessoa acha que está tudo bem. Um mês depois, volta no serviço e a gente observa que não estava tudo bem. Na verdade, existe uma fratura com um calo periortial ao seu redor. A ressonância magnética e a ultrassonografia são capazes de fazer o diagnóstico mais precocemente. A ultrassonografia demonstra que existe um edema na região do periórteo, com aumento de volume de parte de Mohs e irregularidade de contorno do periórteo. Essa imagem é uma imagem clássica de uma fratura por estresse em qualquer osso, neste caso aqui nos metatarsos, que é o sinal da dupla cortical. Então a gente observa aqui que existe a dupla cortical, na verdade é um sinal,
e associado a um edema. Quando nós colocamos no plano transversal, vamos ver esse outro sinal aqui, que é uma intensa sombreamento posterior a essa imagem de periostite. Então, os sinais de dupla cortical, sombra forte posterior, associada a periostite, edema em torno da periostite, e esse edema pode se demonstrar fluxo Doppler, são sinais importantes de fratura de estresse em qualquer lugar, sobretudo na região dos metatarsos. Quero levantar uma questão bastante importante, é na região do segundo metatarso. Na maioria das fraturas, ela ocorre na região distal, exceto no segundo metatarso, que ela pode ocorrer na região proximal. Por que ela pode ocorrer na região proximal? Porque nós temos uma particularidade anatômica do osso cuneiforme intermédio. O osso cuneiforme intermédio ele é menor que o cuneiforme medial e que o cuneiforme lateral. Portanto, o segundo metatarso ele penetra mais do que devia e aí deixa exposto a porção mais estreita do segundo metatarso, a porção mais espessada do segundo e do terceiro metatarso, e com isso pode provocar estresse nessa região e resultar em fraturas por estresse. As fraturas por estresse, para as pessoas que estão começando a ressonância magnética, pode simular uma lesão agressiva. A gente observa que existe uma grande tumefação de partimose, um espessamento periosteal importante, portanto, deveremos ter muito cuidado quando estiver diante dessa lesão. E se fizer biópsia, também é desastroso pelos mesmos motivos. Nos maratonistas, nós vamos ter uma ação importante, excessiva, repetida, sobre os músculos tibial posterior e solear. Esses músculos tibial posterior e solear, eles causam uma irritação na região do periósteo, nos locais onde eles estão próximos, e a lesão ocorre, sobretudo, nos 2 terços distais. Ocorre a dor localizada, ela é induzida pelo exercício e, por vezes, pode ser bilateral. Na radiografia simples, você pode perceber um aspecto de espessamento periosteal, algo heterogêneo, muitas vezes com uma imagem de maior rarefação, devido à atividade osteoclástica, que também persiste durante a atividade osteoblástica. Com isso, você pode perceber algumas imagens de rarefação de permeio a essa zona de espessamento. Vejam o espessamento predominando na borda medial, a localização típica da periostite, da irritação dos músculos tibial posterior e solear. Aqui a gente observa numa ampliação o aspecto de um periósteo espessado no plano frontal e um periósteo espessado e heterogêneo no plano de perfil. Na ressonância magnética demonstra com muita facilidade essas alterações, porque permite identificar as alterações de partes moles. A gente observa perfeitamente um edema que se localiza no aspecto anteromedial e posteromedial da tíbia. Observem no aspecto anteromedial e posteromedial da tíbia. É um edema importante que fica confinado na região do periósteo da tíbia. Por vezes poderemos ter alterações da cortical óssea com imagens microcísticas ou mesmo estrias ósseas, e que a evolução muitas vezes pode evoluir para as fraturas de estresse. Não é comum, mas ela pode evoluir para a fratura de estresse. Veja aqui na imagem ampliada que a gente observa um importante edema em torno da cortical e em torno do periósteo, melhor falando, em relação ao subcutâneo e em relação à musculatura que está em correspondência com a cortical óssea. E aqui a gente observa uma área heterogênea na região da cortical, que já foi explicado anteriormente. No salto em altura, nós vamos ter uma ação predominantemente sobre o tendão do calcâneo. E o tendão do calcâneo, ele pode ser comprometido por tendinopatia, por uma ruptura parcial ou mesmo por uma ruptura completa. Por questão de tempo, eu escolhi a ruptura completa. A ruptura completa ela pode ser de 2 maneiras. Uma, facilmente visibilizada, e a outra, dificilmente visibilizada pelos métodos de imagem. E essa dificuldade está muito em questão do conhecimento, como que essas alterações elas vão se manifestar nos métodos de imagem.
Quando você tem uma separação importante dos cotos tendíneos, facilmente você identifica a lesão. Eu tenho um coto aqui, eu tenho um coto cá. A gente observa o intervalo entre os cotos fragmentados preenchido por líquido, o hematoma. Então não existe dificuldade nenhuma. Na ressonância magnética, o aspecto é bem superponível. A gente observa um tendão espessado, heterogêneo, tanto acima quanto abaixo da lesão, um líquido que corresponde à hemorragia, e um coto tanto acima quanto abaixo de aspecto irregular. É importante sempre que a gente delimite a lesão, o quanto tem de ruptura, por causa do planejamento cirúrgico, se existe a presença ou não de tendão plantar, porque isso pode fazer com que a gente tenha dificuldade de fazer diferenciação entre uma ruptura completa do tendão calcâneo e uma ruptura parcial. Temos que estar muito antenados para a possibilidade de termos um tendão plantar de permeio a uma ruptura completa do tendão calcâneo e se passar uma ruptura completa, se passar para uma ruptura parcial. Esse tipo aqui é um tipo de ruptura onde nós temos interdigitação dos cotos fragmentados, não existe separação. É muito complicado muitas vezes você fazer o diagnóstico e precisamos saber que essa lesão existe. Quando a gente observa várias imagens líquidas no interior do tendão, lembrar dessa possibilidade no plano transversal. Se você encontra a presença do tendão plantar, o tendão plantar muito nítido, de permeio à lesão do tendão calcâneo, é significado que existe uma ruptura completa. É um sinal indireto, porque esse tendão plantar, ele fica de permeio a um hematoma, e esse hematoma, muitas vezes localizado, pode dificultar a visibilização dos cotos tendíneos que estão interdigitalizados. Uma forma que você pode diminuir a sua margem de erro é fazer o exame dinâmico de flexão plantar e flexão dorsal, para que o coto, para que a ruptura apresentada fique demonstrada a movimentação apenas do coto distal e uma paralisia do coto proximal. Vejam que algumas vezes a ruptura pode se interpor o coto tendíneo, e isso significa seguramente que existe uma ruptura. E muitas vezes fica difícil a gente dizer se essa gordura está separando completamente os cotos tendíneos. Quando você faz a manobra dinâmica de flexão plantar e flexão dorsal, você observa que apenas o coto distal está se movimentando, enquanto o coto proximal está parado. E isso você pode fazer não só nos casos de interposição da gordura, mas também nos casos em que a gente tem dificuldade de fazer o diagnóstico das fraturas com interdigitação. Quero apenas enfatizar que esse tipo de lesão é mais frequente do que a lesão onde há grandes separações dos cotos tendíneos. Na criança, o salto pode levar a um comprometimento da apófise, pode levar a uma apofisite, também conhecida como doença de Sever. A apofisite de Sever, ela por vezes deixa a apófise densa e irregular. Quero apenas enfatizar que nem sempre a apófise densa é doença de Sever. A radiografia comparativa ajuda bastante a você perceber o lado sintomático com a correlação com o lado patológico. Então, uma densificação irregularidade pode ser sim, na radiografia sim, uma doença de Sever, mas o exame comparativo é sempre bom para ver se não é apenas uma variação. Na ressonância magnética seria o exame de escolha. Nós vamos a apofisite vai apresentar um edema, um processo inflamatório que ultrapassa a apófise, pode se estender inclusive para a região do calcâneo e pode se estender também para as outras regiões de partes moles, influenciando também e às vezes no aparecimento de líquido ou das pulsas ou com comprometimento do tendão. No ciclismo
fazemos movimentação de flexão e extensão do joelho. Esse movimento de flexão e extensão do joelho pode gerar um atrito do tráfego tibial na região do côndilo femoral lateral, fazendo uma lesão. Essa lesão ela ocorre sobretudo na flexão equipotacral, onde existe um atrito mais importante do tráfego tibial, da porção posterior do tráfego tibial, no côndilo femoral lateral. Na ultrassonografia, vamos observar um espessamento importante do tráfego tibial, comparando o lado patológico com o lado normal e, por vezes, presença de pequenas quantidades de líquido entre o tráfego tibial e o côndilo femoral. Às vezes, vamos ver verdadeiras bolsas líquidas distendendo entre o tráfego tibial e o côndilo femoral, que nada mais é do que uma bolsa adventícia que ela surge em decorrência desse atrito importante. Na ressonância magnética, a gente percebe o tráfego tibial, indo até o tubérculo de Jett. Entre o tráfego tibial e o côndilo femoral, a gente observa que existe um hipersinal importante, um hipersinal de um tecido mole. Não deve ser confundido com líquido da articulação. O líquido da articulação ele fica anteriormente. Observe o retináculo, a continuação do retináculo é o tráfego tibial, e observamos um espessamento e um hipersinal na região posterior, em correspondência com o tráfego tibial e não em correspondência com o retináculo. Em correspondência com o retináculo, vamos ter derrames articulares. O próximo esporte é um esporte mais praticado na América do Sul, no Brasil. Esse esporte é o futebol. O futebol leva uma sobrecarga anormal aos elementos osteomusculares do pubis, causando a pubeite. A pubeite, ela é uma lesão importante que acomete sobretudo os tendões barra músculo adutor longo e o músculo reto abdominal, porque o músculo reto abdominal e o adutor longo, eles têm uma continuação tendínea, uma bainha tendínea, uma continuidade em que você pode ter uma lesão comum entre o reto femoral e o adutor. A pubalgia, nos métodos de imagem, nós vamos ter como principal objetivo diferenciar se a pubalgia é de origem central ou de origem periférica. Na pubalgia central, as lesões podem ocorrer no pubis, na sínfise, no lesão adutor, no tendão adutor ou no reto abdominal. Na pubalgia periférica, nós vamos ter na região inguinal, particularmente as hérnias inguinais. Então, na pubalgia de origem central, nós vamos perceber na radiografia simples, por vezes, aumento da densidade radiográfica do pubis com irregularidade de contorno da sínfise. Nós temos uma atividade osteoblástica importante que leva ao aumento da densidade radiográfica e uma irregularidade de contorno devido à atividade osteoblástica. O grande problema na radiografia simples é que existe numerosas pessoas que têm esse tipo de manifestação na radiografia e não tem nenhum problema clínico. Então existe uma discordância radioclínica muito grande. Com isso, você tem a ressonância magnética para, de fato, comprovar se a lesão ela é pertinente. Então, aqui a gente observa uma densidade radiográfica que, na ressonância magnética, comprova ser uma lesão inflamada, decorrente à presença de edema, que se manifesta através de um hipersinal T2. Portanto, uma pubeite à direita e, no caso aqui, houve uma correlação de ressonância magnética, a radiografia simples, mas nem sempre é possível ter essa correlação. Temos que ter atenção para essa continuidade tendínea do tendão do músculo reto abdominal com o tendão adutor longo. Observem que no plano sagital oblíquo, essa continuidade tendínea ela é melhor visibilizada. Essa continuidade tendínea pode gerar lesões na região da cápsula, na união do tendão adutor com o pubis, e com isso levar clínica importante, tanto na região do adutor quanto na região do músculo reto abdominal. Existe um sinal importante na literatura, que é o sinal da segunda fenda. Esse sinal da segunda fenda nada mais é do que uma lesão nesse plano entre o tendão adutor longo e
entre o tendão adutor longo e o reto abdominal, no plano da cápsula, e essa lesão pode se estender para a região da síntese pública. Nós temos a primeira fenda, que é a síntese pública. O aparecimento da segunda fenda é justamente a extensão dessa desinserção, que se direciona para a região da síntese pública, formando a segunda fenda. É um sinal específico em relação à dor. Se nós temos o sinal da segunda fenda do lado esquerdo, seguramente o paciente é sintomático do lado esquerdo. E a presença da segunda fenda pode indicar a infiltração de corticoide, principalmente em atletas de alto nível. Se existe uma lesão do adutor associado, pode-se discutir a possibilidade de uma tenotomia, segundo a literatura. O futebol também pode acarretar entorse no joelho por uma trava do pé com uma rotação do joelho, ou ele pode causar uma entorse no joelho por conta de um trauma direto, como a gente está vendo aqui. Então é um esporte que causa um contato, que tem desaceleração, que tem mudanças de direção bastante importantes, com isso pode gerar um efeito muito grande em várias localizações, como o joelho, como o tornozelo. É bem clássica a lesão no joelho no esporte. Vários atletas tiveram a sua atividade abreviada devido às lesões dos ligamentos cruzados, que é a principal causa principal elemento danificado quando a gente tem o entorse. Ligamentos cruzados e menisco. Quando a gente tem a ruptura do ligamento cruzado, que é o ligamento mais comprometido do joelho, nós vamos ter um deslocamento para frente da tíbia em relação ao fêmur. Então, aqui nós estamos vendo na ressonância magnética o resultado de um deslocamento. Neste caso, houve deslocamento e houve a redução. Estamos vendo uma ausência da imagem típica do ligamento cruzado anterior, onde a gente observa um hipersinal e uma total indefinição de suas fibras. E aqui nós estamos percebendo os sinais indiretos que houve uma luxação, houve um deslocamento da tíbia em relação ao fêmur, que é esse edema localizado na porção posterior e lateral da tíbia e na região lateral do côndilo femoral lateral. Quando nós temos esse sinal, nós temos uma intuição que provavelmente essa região chegou até aqui por conta de uma lesão, de uma ruptura do ligamento cruzado. Outro sinal indireto de ruptura do ligamento cruzado é a angulação do ligamento cruzado posterior. Outro sinal indireto de lesão do cruzado anterior é o aspecto angulado do ligamento cruzado posterior, que fica como se fosse um anzol. Isso se deve ao deslocamento anterior da tíbia, o posicionamento anterior da tíbia em relação ao fêmur, que dá esse tipo de angulação. Existem outros sinais interessantes quando a gente está diante de um exame que a gente tem dúvida se existe tal ruptura. Nós temos que procurar outros elementos que podem ratificar, que podem comprovar que realmente a gente tem a ruptura. Então, outro elemento que a gente pode ter seria essa lesão osteocondral, que se deve ao choque da porção posterior mais alta da tíbia na região mais inferior do côndilo femoral, na superfície articular. Então, essa depressão acima de 3 milímetros significa uma lesão osteocondral devido ao choque. E outro sinal indireto é o próprio deslocamento da tíbia, ou seja, o sinal da gaveta, onde nós vamos ter uma diferença entre a tíbia e o côndilo femoral, para uns na literatura maior que 10 milímetros, para outros na literatura acima de 7 milímetros. Então, acima de 7 milímetros, essa diferença da tíbia em relação ao côndilo femoral pode falar a favor de sinal da gaveta. E um outro sinal da literatura que nós temos de ruptura do ligamento cruzado anterior é o sinal do sulco vazio, ou seja, na porção medial do côndilo femoral lateral, onde deveria existir o ligamento cruzado anterior, nós vamos ver uma imagem de líquido com total indefinição das fibras do ligamento cruzado anterior. Um outro sinal indireto de ruptura de cruzado anterior, segundo o curso na literatura, um sinal patognomônico, é a fratura de Segonde. A fratura de Segonde é uma fratura no plano capsular, devido ao deslocamento anterior da tíbia em relação ao fêmur. Vai haver um arrancamento ósseo, tipicamente um arrancamento ósseo oval, localizado na borda lateral da tíbia. Isso pode ser visto pela radiografia simples e pela tomografia computadorizada. Na ressonância magnética é um pouco mais difícil vermos
quando esses fragmentos quando são bastante pequenos. O esporte futebol também pode provocar lesão de menisco. Lesão de ligamento, lesão de menisco são coisas muito frequentes no futebol. Essa lesão de menisco aqui é uma lesão clássica e bastante importante, a ruptura em alça de Bowden. Pode ocorrer no menisco lateral como no menisco medial, mais frequentemente no menisco medial. Essa lesão, sob o ponto de vista clínico, é interessante, porque ela causa bloqueio e extensão, e sob o ponto de vista cirúrgico também. Se você diz que é uma lesão em alça de Bowden, tem grande chance do paciente ser operado. Então, a ruptura em alça de Bowden, por quê? Porque a gente tem uma ruptura longitudinal do menisco, e essa ruptura longitudinal do menisco de grande extensão faz com que parte do fragmento migre para o meio da articulação, sem perder a conexão com o corno anterior e o corno posterior do menisco. Vemos aqui o menisco encurtado, isso é um apanágio da ruptura em alça de Bowden, o menisco encurtado, e a gente observa em cortes que vão se direcionando para o meio da articulação, que esse menisco, esse fragmento, ele vai para o meio da articulação e se dirige anteriormente, fazendo contato com o cono anterior do menisco medial e posteriormente se interpõe mais medialmente, melhor falando, esse fragmento se interpõe entre o côndilo femoral e o platô tibial. Quando ele se interpõe entre o côndilo femoral e o platô tibial, ele causa travamento no joelho e com isso uma dificuldade de estender o joelho. A ruptura de alça de Bowden, ela dá dois sinais clássicos em ressonância magnética. Quando o fragmento vai para frente, nós vamos ver o sinal do duplo corno anterior ou o sinal do duplo delta. Quando o fragmento vai para trás, nós vamos ter o sinal do duplo cruzado posterior. O boxe pode levar a uma lesão interessante ao nível da mão, particularmente ao nível do terceiro dedo. Traumas repetidos com o punho fechado pode aumentar a pressão na região, ou mesmo devido ao forte trauma, pode levar à lesão da banda sagital. Mais frequentemente ocorre no terceiro dedo, porque o terceiro dedo é o dedo que mais avança em relação aos demais, portanto ele chega primeiro, portanto logo ele é comprometido. A banda sagital, na região da metacarpofalângica do terceiro dedo ou de qualquer outro dedo, funciona como um fator protetor, estabilizador da banda central do tendão extensor. Portanto, quando nós temos essas bandas sagitais normais, quando nós fazemos flexões ao nível dos dedos, ao nível dos metacarpos, os tendões eles ficam centralizados. Quando nós temos uma ruptura, mais frequentemente ocorre a ruptura da banda radial. Com isso, se nós temos uma ruptura da banda radial, evidentemente que o tendão vai pular para a região ulnar. Então, quando nós temos uma lesão da banda radial, que é mais frequente, o tendão, no mecanismo de flexão, vai pular para a região ulnar. E com isso, pode levar atritos na região e causar tendinopatia por atrito. A ultrassonografia é um exame de excelência para a pesquisa das lesões da banda sagital. Observem que em repouso, a gente pode ter um tendão centralizado e esse aspecto nós vamos ter na ressonância magnética, um tendão centralizado. Muitas vezes, a banda muito fina pode ser difícil de você detectar se está rompida ou não está rompida, principalmente nas lesões crônicas. Durante o mecanismo de flexão em graus variados dos dedos, no estudo dinâmico, podemos perceber o tendão luxado completamente para a banda ulnar. Então esse aqui é o aspecto clássico do mecanismo dinâmico, o tendão saindo da sua porção central em relação à cabeça de metatarso e se direcionando para a região ulnar. O próximo esporte é o esqui. O esqui nós não temos no Brasil, mas tem muita gente que vai para Bariloche, vai para outros locais. Mas podemos ter lesões, não necessariamente do esqui, mas lesões que levam a uma abdução grave, forçada, intensa, com uma queda, como vocês estão vendo aqui. Isso pode levar ao entorse importante da metacarpofalângica quando a gente tem um trauma em abdução forçada. Então, essa lesão
esse tipo de mecanismo provoca uma lesão na altura da metacarpofalângica, e o ligamento mais comprometido é o ligamento colateral ulnar. É importante que a gente faça a seguinte avaliação. Primeiro, ver se existe uma lesão do ligamento, se existe uma lesão do ligamento, se é parcial, se é completa. Se a lesão é completa, se ela ocorre ao nível da falange, se ela arranca a porção da falange, ou se existe grandes retrações desse ligamento. Por quê? Quando ocorrem grandes retrações desse ligamento, uma expansão da aponeurose do adutor pode se interpor entre os cultos fragmentários e impedir a cicatrização espontânea, e com isso ser indicado uma cirurgia reparadora dessa estrutura. Então aqui nós estamos vendo os 3 principais tipos de lesão no caso do dedo do esquiador. O dedo do esquiador, ou o polegar do esquiador, ou o gamekeeper's thumb, nada mais é do que a ruptura do ligamento colateral medial, quando ele se desinsere, quando ele é interrompido na região da falange proximal, ou quando tem um arrancamento da borda da falange no sítio de inserção do ligamento. Quando nós temos a lesão de Stenner, é uma ruptura ligamentar, mas é uma ruptura ligamentar não como essa, que não tem retração importante, mas uma ruptura ligamentar com grande retração do coto fragmentário, que vai para a proximal, e existe a interposição da aponeurose adutora, que se interpõe entre os cotos fragmentários, e isso dificulta a cicatrização, levando a um tratamento cirúrgico. A imagem da aponeurose adutora, somada a esse enovelado do ligamento retraído, forma uma imagem parecida com o sinal do ioiô. Então, a imagem do sinal do ioiô pode ser perfeitamente individualizada na ultrassonografia, como na ressonância magnética. E neste caso, a gente observa aqui o ligamento retraído e aqui a aponeurose adutora, e a combinação faz com que a gente tenha em mente a imagem do sinal do ioiô. Vejam, nós temos aqui uma ruptura do ligamento colateral ulnar, mas sem interposição da aponeurose adutora. Vejam que a aponeurose adutora no estudo dinâmico, ela passa suavemente, sem nenhum trauma, sem nenhuma dificuldade, sobre o ligamento que está interrompido nessa situação, mas com pouca retração. Observem que a aponeurose adutora, ela passa de um ponto para o outro, deslizando suavemente. Ao passo, quando nós temos uma interposição da aponeurose adutora, no caso, o efeito Stenner, nós vamos ver que a aponeurose adutora, ela luta, ela não passa de um lado para o outro, ela luta contra o fragmento do ligamento, e com isso a gente vê uma dificuldade de mobilizar a aponeurose adutora por conta do ligamento retraído. O próximo esporte é o skate. O skate e qualquer um outro esporte similar causa uma tensão absurda sobre o plano carciligamentar lateral. E isto inclui, principalmente, o ligamento talofibular anterior e o retináculo dos laterais. E com isso, dependendo do tipo de lesão, pode ser aguda, pode ser crônica, poderemos ter ruptura do segundo ligamento mais rompido no corpo, que é o ligamento talofibular anterior, só perdendo para o ligamento cruzado anterior. Então, observamos aqui um líquido nessa goteira anterolateral, uma descontinuidade do ligamento talofibular anterior, que está interrompido na sua porção proximal. Também poderemos ter lesão do retináculo em graus variados. E essa lesão do retináculo poderá favorecer a luxação dos tendões fibulares. Muitas vezes, essa luxação não é uma luxação persistente, e sim uma luxação intermitente. E às vezes a gente precisa provocar um efeito estressante sobre o compartimento lateral para obter esse tipo de alteração. E quando o tendão luxa e volta, esse fato de luxar e voltar causa atrito na região do madel lateral, favorecendo o aparecimento de tendinopatias. Observamos aqui um espessamento discreto e precogênico do retináculo. Quando fazemos uma manobra de eversão contra a resistência, nós poderemos ter um tendão que ele
se mobiliza em direção ao retináculo, bate no retináculo e deveria retornar à região posterior do maléolo lateral. Obrigatoriamente, esses tendões fibulares eles necessitam ficar atrás do maléolo lateral. Quando nós temos uma insuficiência do retináculo ou uma lesão do retináculo, ao invés de ele voltar a retornar, eles podem passar para-maleolar na superfície do maléolo lateral, indo em direção à região do subcutâneo. Ele pode luxar apenas um e o outro ficar. Quando isso acontece, luxa principalmente o tendão fibular curto, porque o tendão fibular curto é o mais próximo do osso. Então aqui nós estamos vendo o tendão fibular longo atrás do maléolo lateral, para cá é posterior, para cá é anterior, e observamos aqui o tendão fibular curto luxado. Mas se nós forçarmos mais um pouco, vamos demonstrar o desaparecimento do tendão fibular longo, que estava nessa situação. Agora existem os dois tendões completamente luxados anteriormente. O próximo esporte é o tênis. O tênis pode dar lesão no cotovelo, mas também pode dar lesão na região da panturrilha. A ação se deve devido a uma extensão do joelho e uma flexão do tornozelo. Isso leva a uma sobrecarga anormal ao nível dos músculos surais, particularmente nas fibras baixas do músculo gastromedial, levando a lesão nesse triângulo formado entre o músculo gastromedial e o solear. Essa é a área vulnerável dos músculos surais, os músculos da panturrilha. É aqui que, na maioria das vezes, ocorrem as lesões. As lesões podem ocorrer no músculo, pode ocorrer na junção do músculo com a aponeurose, ou pode ocorrer no espaço interaponeurótico. Em mais de 70% dos casos, nós vamos ter esse tipo de lesão. Uma lesão das fibras baixas do músculo gástrico medial, ou apenas uma desinserção entre o espaço interaponeurótico, ou uma combinação de ambos. Uma desinserção das fibras baixas do músculo solear, associado a uma desinserção interaponeurótica entre o músculo gastromedial e o solear. Isso é o conhecido tênis leg, ou assim da pedrada. Geralmente ocorre em pacientes jovens que fazem um esforço físico e com isso desenvolve uma dor brutal ao nível da panturrilha. O basquete, bem conhecido o jumping knee. O jumping knee, o paciente ou o atleta tem uma sobrecarga anormal ao nível principalmente da porção proximal do tendão patelar, junto ao polo inferior da patela. Essa ação exacerbada leva a um dano importante em graus variados, vou dizer, na região profunda do tendão patelar, junto ao polo inferior da patela. Por vezes vemos a porção superficial praticamente preservada ou relativamente preservada. A lesão do jumping knee, o joelho saltador, ela ocorre com muita frequência na região profunda do tendão e é vista sob a forma de uma imagem nodular hipoecogênica, principalmente no plano transversal, onde vamos ver com maior facilidade essa imagem nodular. Não deve ser confundida com um nódulo de outra natureza, e sim por uma tendinopatia. A presença do fluxo ao Doppler tem relação com o estado clínico do paciente. Deveremos pesquisar na ultrassonografia ou na ressonância magnética sinais de mau prognóstico do jumping knee, como a presença de micro-rupturas, é uma delas, ou como verdadeiras rupturas. É importante que a gente tenha em mente essa pesquisa, por quê? Porque geralmente são atletas, e às vezes podem ter alto nível, que por vezes pode fazer com que haja grandes danos, aumentar o dano e com isso levar a uma ruptura mais importante. Na criança é diferente do adulto. Na criança nós vamos ver o sofrimento da apófise, sobretudo da apófise. Então, quando nós temos uma sobrecarga anormal ao nível do polo inferior da patela, vamos ter uma apofisite, conhecida por Cindy Larsen e Johansson. Então, essa apofisite se manifesta com muita facilidade na ressonância magnética através de um edema e através de irregularidade de contornos ao nível da apófise. Podemos ter também edema da gordura de órfã e alterações de sinal ao nível do tendão com espessamento.
Quando essa alteração ocorre na região distal, o mecanismo é absolutamente o mesmo, é uma apofisite. E essa apofisite pode alterar a morfologia, a tuberosidade anterior da tíbia, que pode estar espessada, irregular, pode se associar a líquido em torno da tuberosidade anterior da tíbia, comprometimento da bolsa infrapatelar profunda, a bolsa que fica entre o tendão patelar e a tuberosidade anterior da tíbia, e bem como pode alterar o tendão patelar. Edema no subcutâneo pode ocorrer, principalmente na fase aguda. Na porção proximal do tendão patelar, ou, melhor falando, na porção proximal, ao nível do polo inferior da patela, cindilar Hans. Na região distal, ao nível da tuberosidade anterior da tíbia, a doença de Osgood-Schlatter. Para os escalonadores, nós vamos ter as lesões, sobretudo, ao nível dos dedos da mão. Então, os escalonadores levam uma sobrecarga anormal ao nível das polias, sobretudo as polias A2 e A4, devido a esse esforço de uma pegada em arco. Nós vamos ter uma flexão de 90 graus das interfalângicas proximais, enquanto que as interfalângicas distais elas ficam em extensão. Os dedos mais comprometidos é o segundo e terceiro dedo, como eu falei, a polia A2 e A4 são as mais comprometidas. As lesões elas ocorrem em cadeia. Quando nós temos uma lesão da polia A2, pode favorecer a lesão da polia A3 depois da polia A4. E quando isso ocorre, vamos ter um tendão completamente desgarrado do osso. As polias anulares, a finalidade delas é deixar o tendão muito próximo do osso para que ele possa fazer a sua atividade flexora de maneira normal. Quando nós temos as lesões dos elementos das polias, nós vamos ter um desgarramento desse tendão. O tendão ele fica descolado do osso, sobretudo nas flexões das falanges, sobretudo nas flexões do dedo, que você tem uma acentuação desse distanciamento. Na ultrassonografia, as pesquisas podem ajudar bastante quando você segura o dedo e pede para o paciente fazer a flexão. Isso faz com que o tendão fique muito mais facilmente visível, desgarrado da estrutura óssea. Um distanciamento acima de 3 milímetros do tendão em relação ao osso pode significar já lesão de polia. Observamos aqui a falange, deveríamos ter o tendão colado no osso, observamos o tendão flexor ao nível da polia 2, que existe um desgarramento do tendão ao nível da polia 2. Na ressonância magnética, observamos que existe um distanciamento importante do tendão ao nível da polia A3 no plano transversal. Observamos perfeitamente aqui a região da falange, observando que o tendão, ao invés de estar colado no osso, está distanciado e esse espaço preenchido por líquido. Portanto, uma lesão de polia e o aspecto é absolutamente superponível através da ultrassonografia. Com mensagem, gostaria de deixar que a alta competitividade no esporte, seja na criança ou no adulto, o curto ou curto e os atletas de final de semana são fatores importantes que contribuem para o aumento do número e da gravidade das lesões do osteoarticular, as lesões no sistema muscular. Particularmente na criança, a linha de Fise é a área vulnerável e onde a princípio deve ser o alvo e ser pesquisada uma eventual patologia. A linha de Fise é a zona vulnerável, tanto na região da epífise quanto na região da apófise. Portanto, poderemos ter deslocamentos epifisários, deslocamentos apofisários, lesões epifisárias e apofisárias decorrentes do comprometimento da linha de Fise. Conhecer as lesões típicas em cada esporte, tanto na criança como no adulto, ajuda na pesquisa da patologia e a formulação de hipóteses diagnósticas mais rápidas e mais seguras. Muito obrigado.